Bom dia, boa noite, boa tarde, seja lá a hora que vocês estão ouvindo. Meu nome é Virginia Gitzel e esse é o podcast Feminismo e Marxismo, do Esquerda Diário e do Pão e Rosas. Esta generación tiene la revolución. No tenemos miedo. No tenemos miedo. Estamos começando mais um episódio aqui do nosso podcast. Hoje eu vim ter a honra de substituir a nossa querida Diana Assunção, mas pode ficar tranquilo que no próximo episódio ela já está de volta. E é importante falar que, passadas as eleições municipais, onde o golpismo institucional foi o grande vencedor das eleições, onde quase metade dos municípios do Brasil serão governados por esse centrão, num total de 2,6 mil municípios a partir de 2021, se torna ainda mais urgente a importância de um feminismo marxista. Isso porque, com esse resultado eleitoral, fica ainda mais claro a necessidade dos trabalhadores confiarem nas suas próprias forças e na sua organização, para a gente poder enfrentar, através da luta de classes, cada uma das reformas e dos ataques que eles planejam contra a gente. O que precisa ser feito com total independência política dos golpistas para a gente poder se enfrentar com o bolsonarismo, que hoje é sustentado por esse regime e com quem compartilha também toda a obra econômica do golpe. O nosso feminismo marxista é um aporte nesse sentido, para que as mulheres trabalhadoras não paguem mais com as suas vidas por essa crise capitalista que não foi a gente que gerou. E também, nessa semana agora, ocorre o julgamento escandaloso do caso da patroa que deixou o menino Miguel cair do 9º andar, enquanto a Mirtz, a sua empregada, passeava com seu cachorro. Mais uma vez, nós do Pão Rosas nos solidarizamos com a Mirtz e exigimos justiça para o Miguel. E no programa de hoje, a gente está aqui com a presença da Larissa, que é trabalhadora do metrô aqui de São Paulo. Dá um oi pra gente, Lari. Oi, gente. Prazer estar aqui. E também com a Raylin Gonçalves, coordenadora do Centro Acadêmico de Teatro da URGS, no Rio Grande do Sul, e militante do MRT. Dá um oi pra gente, Ray. Oi, gente. Então vamos lá, gente. Vamos começar o tema de hoje, que é sobre o feminismo radical. Que assim, né, de radical, convenhamos, não tem nada, né? Poderia ser chamado, inclusive, de feminismo da manutenção do que tem aí. Mas, enfim, vamos lá. Inclusive, eu vim aqui no lugar da Diana, né? Euzinha, travesti. Tô aqui para falar do feminismo radical e da luta por um feminismo socialista e revolucionário, para acabar com essa palhaçada de que o problema do feminismo é o nosso pau. Aí sim, Vi. Então vamos lá, gente, porque assim, além de transfobia e ódio aos homens, que são os pontos altos, né, de como ficou conhecida essa teoria nos dias de hoje, ainda tem o medo do uso das mulheres trans nos banheiros femininos, a deslegitimação das identidades trans, saídas reacionárias como castração química, como propõe o Bolsonaro para o caso de estupradores, e esse ódio aos homens que iguala homens trabalhadores e da esquerda com grandes empresários. E foi assim que se reduziu o feminismo radical nos dias de hoje. Frases que a gente não sabe se vem da Damares Alves, da Sarah Winter ou de uma feminista radical blogueira universitária. Demonstram que essa é a levada, né, conservadora dentro do próprio movimento feminista. Mas como foi esse processo? Por que tantas meninas despertam para o feminismo através dessa vertente que leva esse nome de radical? Quais são os dilemas que essa teoria nos leva hoje? Então, para a gente pensar um pouco isso, eu acho que o feminismo radical, além da história que ele tem e que nem sempre apareceu, né, para uma grande parcela de mulheres que vão despertando para o feminismo dessa forma que a gente falou agora, principalmente depois da Primavera Feminista, né, que teve uma importância, né, de ampliar uma conscientização de vários setores, várias camadas da população, de um questionamento ao machismo cotidiano e também de um reconhecimento da importância da luta por igualdade de gênero, que exigem da gente poder definir um pouco melhor, então, o que é esse feminismo radical. Né? E uma das questões que ajudam a pensar isso é que esse feminismo, ele acredita que o patriarcado só pode ser destruído através de uma revolução cultural. Nessa visão dessa corrente, né, seria o patriarcado que sustenta o capitalismo, e não o contrário. Né, que seria justamente uma guerra onde o centro é a luta de sexo contra sexo, num contexto em que são exclusivamente os homens que exercem a violência contra a mulher. E sob essa perspectiva, se desvaloriza o caráter de classe da violência estrutural contra a mulher a serviço de um sistema determinado que é o capitalismo, levando a luta que gera ações diretas como repulsa e autodefesa e colocando o sujeito homem como um inimigo individual.
e não uma estrutura que se baseia na exploração e na opressão de massas e instituições que as mantêm. Na contramão da estratégia de unir explorados e oprimidos contra esse sistema capitalista e patriarcal, propõe abandonar metade da população mundial e organizar as mulheres numa guerra contra os homens. Conta pra gente aí, Raylin, um pouco da história e de como se desenvolveu essa corrente teórica. Nossa, com toda certeza, Virgínia, é a contramão total de uma estratégia que una todos os setores de oprimidos e explorados para dar um fim no sistema capitalista e patriarcal. E vamos então falar da origem do feminismo radical, que é também falar sobre a segunda onda do feminismo, que surgiu por volta da década de 60 e 70, e o marco que foi os processos de luta nessa época, como o Maio Francês, o levante estudantil e pacifista nos Estados Unidos contra a guerra no Vietnã, a Primavera de Praga, o Outono Quente italiano e principalmente o movimento anti-guerra, onde muitas eram inseridas, até o momento que um setor de mulheres mais radicais se revoltam com a pauta da libertação das mulheres ser muito secundarizada. Aqui também é preciso dizer sobre o papel do stalinismo, de afastar o socialismo da ideia de libertação feminina, o que fica bem explicado no podcast especial sobre esse tema, que eu super recomendo. As tendências do movimento feminista na segunda onda também se definiam muito em torno das diversas interpretações sobre a opressão e, com isso, quais os métodos usados para lutar contra ela. O feminismo radical surge se definindo como movimento pela libertação das mulheres. Porém, a estratégia usada para isso é um tanto quanto equivocada, né, gurias? Junto ao RadFem, que é a sigla para Radical Feminist, surgem outras duas tendências. Uma é o feminismo liberal, que quer manter a sociedade de classes para melhorar a exploração capitalista com espaços de poder para mulheres burguesas, deixando de fora as grandes massas oprimidas, exploradas e imigrantes que não estão abarcadas nesse universalismo pautado nas mulheres do tal primeiro mundo. E a outra é o feminismo socialista, que defende que cada uma das nossas lutas precisa estar ligada com a luta pela revolução socialista e a destruição do sistema capitalista como forma de extinguir a propriedade privada e a exploração, sendo essa uma condição para se pensar na emancipação das mulheres e a única forma possível de destruir o patriarcado. Já o feminismo radical, que é o assunto do episódio de hoje, defende uma posição totalmente inversa do socialista, se norteando pela abolição do patriarcado sem se enfrentar com o capitalismo, transformando o feminismo em uma teoria política para a compreensão global do conjunto da sociedade, se apoiando inclusive em alguns elementos do marxismo, ainda de uma forma confusa, para justificar as mulheres como uma classe social, assim como os homens na classe antagônica, dividindo assim a sociedade em classes sexuais, e não em torno das estruturas econômicas de produção, e tendo isso como ideia central de compreensão do mundo. Todo esse debate sobre quais são nossos aliados e adversários e que política é necessária para que o patriarcado efetivamente caia, passa por um debate fundamental sobre qual a relação entre opressão e exploração e que está presente tanto pela vertente radical quanto socialista. Porém, nós socialistas que combinamos com a análise marxista das classes e opressões das mulheres, entendemos a desigualdade como parte da apropriação do capitalismo sobre o patriarcado de sua forma de potencializar a exploração do trabalho através desses mecanismos de subordinação das mulheres. Por isso, para nós feministas marxistas, compreender a ideia de classes sociais através da sua localização na produção, da diferença entre uma mulher trabalhadora e uma mulher burguesa, é fundamental para não abandonar metade da população mundial masculina e nem se aliar a mulheres que votam reformas contra nós ou que administram a nossa opressão e exploração. Dentro do feminismo radical existe uma vertente conhecida como feminismo materialista, que parte de as mulheres não serem um grupo natural cuja opressão deve à sua própria natureza biológica,
mas que conformam uma categoria social, ainda se constituindo em classe social, porém a partir de interesses comuns, baseados em sua condição específica de exploração. Mas o grande questionamento é: a luta é de gêneros ou de classes? As feministas radicais colocam abertamente que é sexual, enquanto a trotskista e dirigente do Partido de Trabalhadores Socialistas SWP nos Estados Unidos, Evelyn Reed, debate constantemente com as feministas radicais, principalmente com T. Grace Erickson, Roxane Dunbar e com a organização Hex Tokens, sobre qual o papel social das mulheres e as relações entre patriarcado e capitalismo. As mulheres são uma casta, classe ou sexo oprimido? Se o feminismo radical se origina na teoria de que os homens são os inimigos, nós, feministas marxistas, questionamos que isso leva a uma falsa conclusão de que o patriarcado e o capitalismo não andam lado a lado, levando a uma falsa estratégia de libertação das mulheres. Se os homens são os opressores, onde ficam os milhares de homens operários, brancos e negros, que são oprimidos e explorados pelo capitalismo? É a classe trabalhadora nosso principal aliado. Não somos aliados de Damares e todas aquelas que estão ao lado do que nos explora e oprime. É isso mesmo, Raylene. E é interessante mesmo ver essas raízes históricas do feminismo radical. E, inclusive, você trouxe um ponto importante de como algumas feministas radicais adaptaram alguns elementos da teoria marxista para uma nova concepção de opressão às mulheres, né? Que ela é baseada na ideia de que elas próprias, as mulheres, seriam uma classe social. Aí tem duas representantes bem conhecidas que eu acho interessante destacar, que são a Kate Millett e a Shulamit Firestone, que também foram figuras bem importantes do movimento de mulheres estadunidenses na época. A Kate Millett, ela nasceu nos Estados Unidos em 1934 e ela morreu em 2017, aos 82 anos, em Paris. Então, além de ativista pelos direitos das mulheres, ela foi também professora, escritora, foi escultora e cineasta também. Ela escreveu um livro bem famoso chamado Política Sexual, escrito em 1970, e nesse livro ela busca mostrar que as relações de poder elas são expressas como uma política sexual, que é construída de forma social e também cultural e que explica a subordinação das mulheres. Então, ela aponta o patriarcado como a coluna vertebral de todas as formas políticas e sociais que são existentes até hoje. Então, para ela, o sexo vai ser uma categoria política, assim como é a classe ou a raça, e onde um sexo vai dominar o outro, né? No caso, os homens dominando as mulheres, e isso durante toda a história. Então, o sistema patriarcal para ela vai ser uma forma de governo, onde todas as instituições estariam na mão dos homens, e nesse sentido também as classes sociais vão passar por dentro do patriarcado. A Shulamit Firestone é uma canadense, ela nasceu em 1945 e ela foi morar ainda pequena com a família nos Estados Unidos e ela morreu em New York em 2012. Ela se formou no Instituto de Arte em Chicago e ela ajudou a fundar, ao lado de outras feministas, alguns grupos de mulheres, como o New York Radical Woman, em 1967, depois o Head Stockings, em 1969, e em 70, o grupo New York Radical Feminists. O livro que é mais conhecido dela se chama A Dialética do Sexo, um estudo da Revolução Feminista, que ela escreve em 1970. Ali, ela se apropria do método do Marx e do Engels, inclusive citando eles no livro, onde, para ela, a divisão biológica dos sexos vai ser a principal raiz da divisão das classes. No caso, então, uma divisão de classes sexuais. E aí, ela faz até um comparativo com a revolução do proletariado e a tomada dos meios de produção, propondo uma revolução das mulheres e a tomada do controle da reprodução, para aí chegar na eliminação das classes sexuais e não das classes sociais, como nós marxistas defendemos, né? Muito bom, Rai e Lari. Acho que essa primeira explicação de vocês já apresenta bem o tema desse podcast e também quais são as principais polêmicas do feminismo marxista com o feminismo radical. Tanto a diferenciação, entre exploração e opressão, que a Rai nos explicou muito bem, quanto esse resgate das principais teóricas do feminismo radical também, vão nos ajudando a ver, por mais que haja uma longa trajetória de debates entre as correntes do feminismo,
as diferenças entre cada uma delas são em torno de temas bastante fundamentais, né? Algumas coisas que eu acho que vale a pena mencionar aqui no episódio é também que desde o surgimento do feminismo radical já havia essas diferenças de interpretação e de orientação política, né? Mas o impacto do neoliberalismo dentro do feminismo tornou isso ainda mais forte, né? O feminismo da segunda onda, né, que vigorou durante os anos 60 e 70, que a Haile explicou pra gente, e cujas correntes ainda, né, com distinções em seu interior, defendiam uma perspectiva de transformação social e que arrancou com a sua mobilização uma série de conquistas bastante concretas também, se enfraqueceu, né? Um setor saiu derrotado e outro foi diretamente cooptado pelo Estado, né? Como um resultado, acabaram se fortalecendo correntes feministas que colocam como eixo da sua estratégia a reivindicação de reconhecimento de direitos por dentro do Estado democrático. Isso traz a contradição de uma estratégia que não só nega o combate contra o Estado, que ele não é neutro, né, como a gente sempre fala aqui no podcast, mas é justamente o garantidor da exploração assalariada de milhões de pessoas em benefício dos capitalistas, que resguardam, né, a propriedade privada mediante o monopólio da violência, né, acaba reafirmando, né, justamente essa violência contra as mulheres. E duas correntes, né, que ficaram mais conhecidas, né, que a Haile mesmo trouxe, né, do Red Talks, né, e também o The Feminists, bom, vamos lá, né, gente, o inglês é meu forte aqui. Ambas organizações feministas radicais tinham perspectivas bastante distintas, né? O que também mostra pra gente que mesmo dentro do feminismo radical tem várias variantes, né? Que chega até a ser difícil um pouco de denominar um único feminismo radical. Mas o que tinha de diferença entre elas fundamentais, né? É que as primeiras viam a opressão da mulher como um produto de uma ação deliberada e consciente dos homens, que se utilizariam das instituições como veículos do objeto, né, do objetivo masculino para manter seus privilégios sobre as mulheres. Dessa forma, a desigualdade entre os sexos não seria produto nem de uma opressão típica do capitalismo, mas seria uma coisa mais próxima de uma natureza dos homens. Como saída, elas propunham então a união de todas as mulheres, como se fosse uma espécie de classe mesmo, né? Ou seja, todas juntas para se enfrentar com os homens. Já o The Feminists colocava a ênfase nos debates relativos às instituições, como o casamento, a família, né, chamavam inclusive do sistema do papel de gênero, que deveria ser combatido, assim como a sexualidade, né, que também tinha essas prisões dentro dessas instituições, que elas viam como voltada também à sexualidade, né, à satisfação masculina em detrimento da realização das mulheres. Enquanto The Feminists passavam, né, a defender um feminismo mais separatista como estratégia, as Red Talkings acabavam considerando uma ideia que tinham que abandonar a relação com os homens como um preço a se pagar pela sua militância. Outra corrente da época, né, marcada por esse forte determinismo biológico, né, essa ideia de que as mulheres são mulheres, né, de acordo com a sua genitália, né, e que é bastante psicologizante também, né, seria uma outra organização que se chama The New York Radicals Feminists, né, que a Lari pegou um pouco também sobre, né, para quem os homens dominariam as mulheres não por um tipo de privilégio material, mas só por uma questão mesmo de satisfação de ego, né, ou seja, seria só uma questão de um prestígio dos homens poderem se ver ali em cima. E é interessante pensar que acabam tendo saídas, né, muitas vezes que são punitivistas, né, o que é bastante presente nesse tipo de corrente, né, que chega inclusive a defender castração química, né, ou seja, a pauta que o próprio bolsonarismo defende hoje para combater o problema dos estupros, né. E é exercido, né, esse punitivismo, né, como uma lógica de fundo que é contra as opressões, né, e as expressões do machismo, e que haveria então de ter que punir os indivíduos socialmente. Isso, uma vez que o patriarcado e o próprio capitalismo não podem sentar no banco dos réus, né? Então eles acabam reduzindo o problema estrutural a uma questão de indivíduos. Ao trazer nesse âmbito individual e cultural a questão da emancipação feminina, em verdade, acaba, na verdade, perdendo a própria aspiração de uma emancipação real. Uma deriva estratégica totalmente impotente para responder às demandas das mulheres em geral e nem falar das mulheres trabalhadoras. Já que o feminismo, né, com muitas aspas aí, né, radical, em nada se importa com as demandas mais sentidas pelas mulheres trabalhadoras. Nossa, muito isso, Virgínia. E assim, né, é impossível falar de feminismo radical
sem falar dos posicionamentos absurdos que a teoria defende, né, Gurias? Tipo, Totalmente. não tem como. A gente até se perde, né? Se perde, são tantos, assim. E vamos começar pelo mais violento, o mais nojento, absurdo, que é a transfobia defendida por diversas teóricas radicais. Inclusive, por isso foi criado o termo TERF, Feministas Radicais Trans-Excludentes, significa, que defendem argumentos que pouco se diferenciam daqueles proferidos pelos fundamentalistas religiosos, os ativistas anti-aborto e até mesmo a extrema-direita que jorra absurdos pela boca todo dia. A teórica feminista radical T. Grace, que eu citei anteriormente, justifica a transfobia dela colocando que é um caso de direitos humanos e não de feminismo, ao mesmo tempo que diz que o problema é que as feministas tentam eliminar os gêneros e os transgêneros reforçam o gênero. Além de uma visão simplista de o que é gênero, usa disso para afirmar a divisão de classes por sexo biológico, afirmando que isso é uma estratégia masculina de dissolução da classe das mulheres, onde os homens trans são traidores de sua classe e as mulheres trans são infiltradas. Sim, um completo absurdo, dá raiva de falar sobre isso. A rádio Janice Raymond disse: todos os transexuais violam o corpo da mulher ao reduzir a verdadeira forma feminina a um mero artefato. Na obra nojenta O Império Transsexual, a construção da bicha com peitos. Bom, tem citações que fica difícil saber se foi feito por uma reacionária de direita ou uma feminista radical, né? Isso ainda fica muito difícil. Isso é ainda mais violento, né? Quando se é defendido no Brasil, país que mais mata pessoas trans, com uma condição de vida ultra precarizada que o capitalismo tem a oferecer com os piores postos de trabalho. Nós do Pão e Rosas lutamos pela liberdade sexual e de gênero e não aceitamos os absurdos transfóbicos do Radifé. Ô, Railin, só fazer um comentário aqui, porque você falando, né, desse absurdo, eu nunca vou esquecer de quando a gente estava numa luta na USP, né, com várias companheiras, né, numa assembleia, né, participando das atividades de mulheres e dos encontros que tinham e tudo mais. E aí foram querer atacar o Pão e Rosas e chamar a gente de Pau e Rosas, né? Porque nós somos um coletivo de mulheres que temos travestis, temos mulheres trans na linha de frente com muito orgulho, né? Damos essa batalha, né? Sem nenhum medo, sem nenhuma vergonha, né? E eu acho que, inclusive, vale a pena dizer aqui, né, que a gente também se solidariza com a Erika Hilton, né? A recente vereadora eleita pelo PSOL, né? Que, inclusive, teve uma ampla votação, né, e foi brutalmente atacada nas redes sociais, dizendo que ela não podia dizer que era a mulher mais votada porque era uma mulher trans. Né? Então, também acho que é importante a gente deixar aqui a nossa solidariedade à companheira e dizer que estamos juntas, né, contra a transfobia e também contra o capitalismo. Nossa, com certeza, Vi. Tipo, muito absurdo. Vai ter, sim, mulheres trans nas fileiras do feminismo e da revolução. E vai ter no Pão e Rosas. E um outro absurdo é o separatismo e lesbianismo político que surge com o feminismo radical, que afirma que é uma contradição assumir que o homem é o inimigo e mesmo assim se relacionar com ele, como tu bem disse, né? Mas também argumento que foi usado como uma forma de cooptar a estratégia do inimigo, como o uso de bottoms escritos lesbian para se colocar enquanto uma mulher que não necessita de homens, inclusive agregando a uma superioridade biológica, mas mais uma forma de definir com quem as mulheres podem ou não se relacionar, indo completamente contra a libertação sexual das mulheres e gerando perseguição às que, muitas aspas, né, traíram a sua classe. Inclusive afirmando que se as mulheres recorrem, chega a rir, né, de nervoso. Cômico. A gente não sabe se é uma piada ou uma teoria, né? É absurdo. Né? É um absurdo, gente. E elas, inclusive, afirmam que se as mulheres recorrem... Não, escuta só. Se as mulheres recorrem às outras mulheres para suprir suas necessidades emocionais e fisiológicas,
elas lutam ainda mais pela luta das mulheres. Isso me lembra, inclusive, o eugenismo nazista, porém, nesse caso, são as mulheres que são biologicamente superiores. Enfim, uma completa aberração. Ô, Raylin, e o que será que elas diriam, então, de mulheres trans que são lésbicas, né? Meu Deus. Jesus, Nossa, A cabeça trava, né? E são muitos esses absurdos, né? Que surgem com o feminismo radical. Para justificar a divisão em classes sexuais. É um absurdo que dentro do feminismo o nosso desejo também seja fiscalizado. Nós, feministas marxistas, não nos contentamos com ser vítimas, muito menos com tirar a responsabilidade do Estado capitalista pelas nossas mortes causadas pelo patriarcado, que é o braço forte desse sistema. Gente, então, né? Esses exemplos, assim, para mim, mostram que, na prática, as concepções do feminismo radical, dessa divisão biológica, elas acabam levando a caminhos bem reacionários. Esse exemplo da questão das transgêneros, para mim, é o mais gritante, assim, né? Nós, marxistas, a gente defende o completo oposto. A gente defende a livre escolha da identidade de gênero. E eu repito as palavras da Raylin, né? Para nós, o grupo de mulheres põe-rosas vai ter trans, sim, nas fileiras do feminismo e da revolução. Tá, querida? Toma! Inclusive, a Evelyn Reed, ela vai colocar nos debates dessa época, com as feministas radicais, que a origem da opressão às mulheres, apesar de ser anterior ao capitalismo, ela não se deve a uma deficiência biológica, né? E sim a um resultado dos acontecimentos sociais, como a produção de excedente, a necessidade de assegurar a herança, e que isso é que vai dar origem ao patriarcado. E que, na verdade, o capitalismo ele vai absorver as estruturas dessa forma de organização social, na medida em que ela serve também para esses objetivos e para uma maior exploração da classe trabalhadora. A gente até fala no livro do Põe-Rosas que o capitalismo e o patriarcado formam um matrimônio muito bem sucedido para explicar essa relação, né, entre eles. E a Evelyn Reed também vai argumentando contra as feministas radicais da época, que diziam que as mulheres são uma classe, ou uma casta, que as mulheres, na verdade, sempre pertenceram a diferentes classes e a diferentes estratos sociais na história, e que, portanto, as mulheres não constituem uma classe, e sim elas constituem um grupo policlassista. Então, para nós marxistas, na verdade, nós não vivemos uma guerra de gêneros, né, de mulheres contra homens. Essa visão ela acaba sendo, inclusive, reacionária do ponto de vista de que é uma teoria anti-operária, porque ela coloca no centro uma luta permanente contra os homens, contra o macho, e tira toda a responsabilidade do Estado, das suas instituições, e, em última instância, do capitalismo, que é quem realmente está ali sustentando as opressões para poder explorar a classe trabalhadora. E isso acaba criando uma cisão entre homens e mulheres que enfraquece a nossa luta contra o inimigo comum, que é a burguesia. Inclusive, nessa luta contra o macho, as feministas radicais acabam deixando de fora as mulheres burguesas, que apesar de, em alguns momentos, elas concordarem com uma questão democrática ou outra das mulheres, no fundamental, no que diz respeito à propriedade privada, elas atuam igual aos homens burgueses e não vão abrir mão dos seus privilégios de classe, né? Ou seja, elas vão com certeza trair o seu próprio sexo, né? Se for preciso. E é nesse sentido que nós, que somos feministas socialistas, a gente está do lado da classe trabalhadora, né? Dos homens, das mulheres, das negras, dos negros, LGBTs, da classe operária e na luta contra o capitalismo. E também estamos do lado das mulheres da classe trabalhadora, né? Esse é o nosso feminismo. Das milhões de mulheres que são exploradas pelo sistema capitalista patriarcal, como são as terceirizadas, que são a esmagadora maioria das mulheres que ocupam esse setor. Estamos ao lado das mulheres negras, que ocupam os piores postos de trabalho e que chegam a receber até 60% a menos que homem branco. Estamos ao lado das empregadas domésticas, né? Então, o que não tem nada a ver com mulheres como Damares Alves, que é uma reacionária, que está no poder contra os direitos das mulheres, contra o direito ao aborto. Não tem nada a ver com Joyce Hasselman, não tem nada a ver com empresárias, né? Essas CEOs que estão na frente de mega empresas como a General Motors, a IBM, a PepsiCo, que estão ali, né? Assim como os homens que assumem essa posição, explorando e oprimindo milhões de trabalhadores, homens e mulheres. E demitindo sem dó também, retirando direitos, como foi nessa pandemia, como a gente viu todos esses meses.
E eu mesma, assim, como metroviária, que acordo super cedo, vou trabalhar junto com os meus colegas de trabalho, eu não consigo, assim, nem imaginar como que seriam as lutas que a gente vem travando pela readmissão de companheiros demitidos, em defesa das terceirizadas, que são, né, a maioria de mulheres negras, ou mesmo nas nossas greves contra a privatização, contra a retirada de direitos, se a gente ficasse brigando um contra os outros, as mulheres impedindo os homens de ir numa assembleia ou de fazer uma fala na assembleia, isso para a gente, para a classe operária, é claramente uma divisão, um enfraquecimento da nossa luta. Então, assim, gente, esse feminismo radical, ele é de outro planeta, não é da classe operária. Me fala que planeta é esse que eu não quero ir, não. Nossa, totalmente! Então, assim, nosso feminismo, ele é de classe, né? Então, por isso, para nós, também não pode ter uma separação entre o movimento de mulheres e o movimento operário. E, nesse sentido, a gente batalha nos nossos locais de trabalho, incansavelmente, para que os sindicatos levantem as demandas das mulheres, que hoje são a maioria da classe trabalhadora mundial. E que os nossos companheiros homens avancem em compreender a opressão que nós mulheres sofremos. E que se também coloquem ao nosso lado nessa luta, né? Para que eles mesmos possam ir superando também as suas próprias contradições. E para nós é um imenso orgulho cada companheiro homem que se junta nessa batalha ao lado das mulheres, levantando as nossas bandeiras nos locais de trabalho, nos locais do estudo e também nas ruas, né? Realmente, gente, é muita barbaridade, mas que bom que tem aí um feminismo marxista para a gente poder ter, né, uma forma real de poder enfrentar o capitalismo, enfrentar o machismo, né, todos os dias e ter uma perspectiva de fato revolucionária. E eu acho também interessante, né, isso que vocês pegaram muito, assim, né, que a gente não sabe bem se essas frases vêm de feminista radical, se é da Damares, do Marco Feliciano, né, é muito complicado, assim, quando as reacionárias são as manas, né, quando são as pessoas que fazem parte, inclusive, do mesmo movimento, né, que estão ali na universidade ou mesmo no local de trabalho e acabam expressando uma posição tão atrasada, né? E eu acho importante também essa diferenciação que a Lari trouxe, né, sobre quem são de fato os nossos aliados, né? Até porque, né, vários conceitos vêm surgindo aí, né, em relação à sororidade, né, em relação a gente ter empatia, né, e tudo mais, e nós não temos nenhuma empatia, né, com mulheres como a Hillary Clinton, a América, a Marina Silva, nem falar a Janina Pascoal e Joyce Haussmann, né, que você bem falou, Lari. E eu acho que uma outra coisa, assim, que é interessante a gente pensar, assim, que vocês também abordaram um pouco, é que justamente o feminismo radical, desde o início, ele foi obrigado a dialogar com os conceitos do marxismo, né? Mesmo que ele tenha utilizado esses conceitos para poder distorcer esse conteúdo real, né? Essa ideia de classes sexuais, né, em vez de classes sociais, a própria questão de quem são nossos inimigos, né? Eu acho que são todas questões que são debates fundamentais e que justamente essa demonstração, né, dos problemas do feminismo radical nos ajudam também a pensar o caminho que a gente tem que seguir. E dentre, né, as mais diferentes vertentes que discutem a questão da mulher, acho que um elemento assim, que é presente bastante também é o tema da auto-organização. E essa ideia de auto-organização, eu acho que ela tem pelo menos duas perspectivas, assim, que são bem opostas, né? Uma perspectiva das mulheres como essa classe sexual, né, que devem se unificar independente de burguesas ou proletárias, que é o que as feministas radicais defendem, e essa aliança das mulheres com os homens trabalhadores numa luta contra o capitalismo e o patriarcado, através, né, dos seus locais de trabalho, de estudo, né, que a Lari mostrou muito bem como pode ser isso hoje no metrô de São Paulo, né? E qual é a batalha que a gente leva em cada estrutura que a gente atua. E eu acho que a chave, né, de pensar essa questão da auto-organização e da importância que ela tem hoje, né, ainda que apareça de forma diferente em várias vertentes feministas, é que em si mesma, né, ela representa, né, para esses setores mais radicais, uma forma de emancipação para as mulheres para garantir um espaço livre dos homens, né? Então essa auto-organização seria para as mulheres poderem discutir sobre questões de mulheres, né, num espaço seguro, né? Seria a ideia de uma certa ilusão de que é possível se emancipar por dentro desse sistema que a gente vive, né, que se apropria da exploração, né, se apropria da opressão das mulheres para garantir a sua dominação. E é uma concepção, né, que não é capaz de apresentar uma resposta real para as mulheres, nem falar das mulheres trabalhadoras,
porque acaba reduzindo a atividade militante, né, toda a energia que a gente coloca, né, nesse enfrentamento ao machismo, para um horizonte que é muito estreito, né, que é justamente conviver com o que há de pior, né, ainda que você tenha esses espaços seguros, né, onde você possa se sentir acolhida. E se em alguma medida, né, essas questões de espaços seguros, né, podem dar conta de algumas questões subjetivas, né, ajudar algumas mulheres a compartilhar, né, situações de violência, ajudar com que algumas mulheres consigam entender o problema do assédio, o problema, né, da violência doméstica, ao mesmo tempo não tem nada muito a oferecer para os problemas objetivos, né, que a gente se enfrenta todos os dias, né, como a desigualdade salarial, os assédios no local de trabalho, a dupla e tripla jornada de trabalho que as mulheres acabam ainda hoje tendo, né, que carregar, para nem falar, inclusive, da própria situação de feminicídio, né, que é um problema estrutural da sociedade capitalista. Então, acho que se trata de uma visão bastante individualizada, né, que acaba acreditando que essa emancipação individual de cada mulher poderia, pouco a pouco, levar a uma emancipação geral das mulheres, né? E eu acho que a principal diferença para um feminismo socialista, né, é entender a auto-organização como uma questão de classe, né? Ou seja, é onde as mulheres, ao lado dos homens trabalhadores, né, e todos os gêneros, né, que não limitam esse binarismo homem e mulher, né, que está sendo imposto pela sociedade, que, né, sempre bom lembrar que essa é a famosa ideologia de gênero que o Bolsonaro defende, que é justamente essa unidade de todos esses setores, né, é que, na verdade, através dos seus locais de trabalho, podem exercer a verdadeira força da classe trabalhadora, né? É justamente um passo decisivo de organização dos trabalhadores e das mulheres em primeiro lugar. Então, essa auto-organização, ela acaba sendo um germe da autoatividade que a gente defende para poder não só destruir o capitalismo e o patriarcado, mas também para poder forjar a nova sociedade socialista que a gente defende. Pois é através dessa atuação, né, consciente para gerar um desejo íntimo e individual de cultura e progresso, né, como o próprio Trotsky diria, né, ajuda, na verdade, justamente a estimular uma decisão consciente de se enfrentar com a subordinação de anos, né, secular, né, que desde a Igreja Católica, né, desde o surgimento das classes sociais, acaba sendo perpetuado por conta, né, da própria ideia da propriedade privada. Então, acho que é uma visão muito interessante pensar que é através, né, dessa autoatividade que a gente pode, de fato, chocar esses preconceitos, né, chocar essa consciência moldada, né, e poder transformar não só o mundo, mas também a vida, né, em cada aspecto dela. E, como bem disse, né, a Louise Niland, né, o socialismo que não é feminista carece de amplitude, mas quem é feminista e não é socialista carece de estratégia. E eu acho, genial essa frase, assim, porque é fundamental entender que a Revolução Socialista é uma condição, né, uma condição fundamental para pensar a emancipação das mulheres. Né? Isso porque o capitalismo não é um mero detalhe, né, para o patriarcado, mas pelo contrário, né, ele se tornou a razão de ser. Né? Justamente é como o patriarcado funciona, está em detrimento dessa sociedade capitalista, né, de como ela se apropriou dessa opressão que já veio antes mesmo do nascente capitalismo. E por isso faz necessário criar as condições materiais necessárias para essa emancipação. E é assim que encaravam, né, os bolcheviques na Revolução Russa de 17, né, buscando inclusive pensar a socialização do trabalho doméstico, entre outras questões, como necessidades materiais para garantir uma igualdade real, né, perante a vida das mulheres com os homens. E num país governado pelo bolsonarismo, e agora com o regime golpista mais fortalecido depois das eleições municipais, é ainda mais enfático, né, a necessidade de um feminismo baseado na luta de classes, no desenvolvimento dessa autoatividade das massas trabalhadoras e na batalha estratégica pela união dos explorados e oprimidos, onde cada uma das nossas lutas esteja conectada com esse fim último, né, que é da nossa emancipação. E é assim que a gente chega agora no fim de mais um episódio. Gente, eu adorei estar aqui com vocês, podendo falar mal da Sadfem, mas principalmente podendo ajudar a contribuir para centenas de mulheres e meninas que despertam hoje para o feminismo e realmente se perguntam, né, quais são as diferenças reais entre o feminismo marxista e o feminismo radical. Então, queria agradecer muito a presença de vocês, da Lari, da Railin. Eu agradeço muito. Estou bem feliz também de estar podendo contribuir com esse episódio.
Sim, gente, também fiquei muito feliz de estar aqui, espero poder ter contribuído também. Prazer estar aqui com a Raylene e com a Virgínia também. Prazer foi meu, gente. Foi incrível mesmo esse episódio. E eu convido todo mundo a seguir divulgando e acompanhando o feminismo, o nosso podcast, né? Feminismo e Marxismo, do Pão e Rosa da Esquerda Diário. E pro desespero das radifem, as bi, as gay e as travesti e a sapatão estão tudo organizada para fazer a revolução. Get down with the